Pronto. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Enquanto só o Célio está por aqui, vamos começar. Esperar o pessoal chegar. Eu já mandei lá no grupo, ver se mais alguém entra. Então, eu separei aqui, para a gente relembrar esse conceito de junção, um artigo da DevMedia. DevMedia é um site que tem um monte de material interessante aí. Tem alguns gratuitos e alguns pagos. Então, ele tem essa figura aqui que é bem clássica, que fala sobre todos os tipos de joins, todos os tipos de junções. Então, o que é um join? É quando a gente está utilizando uma informação que está em mais de uma tabela. Então, a gente precisa fazer uma junção, pegar informações de parte de uma tabela e de parte de outra tabela para resolver aquela consulta. E isso é o que acontece nos bancos de dados reais. Nos nossos primeiros exemplos, a gente não trabalhava com informação que estava em duas tabelas. A gente sempre tinha uma informação dentro da mesma tabela. Então, era o nome da pessoa, a data de nascimento, todas aquelas informações que estavam sempre dentro da mesma tabela. Agora, por exemplo, a gente busca informação para saber qual é o nome do chefe, do supervisor de um determinado funcionário, e essas informações estão em tabelas separadas. Então, para isso que existe o conceito de junção. A gente também consegue fazer essas consultas utilizando o select asterisco from. Só que o select asterisco from e colocando as condições que são o where, a gente tem problemas de desempenho. Então, nessas nossas consultas, que nós fizemos aí nas aulas passadas, por exemplo, essa primeira aqui, liste o nome e o sobrenome ordenado pelo sobrenome, né? Então, select primeiro nome, último nome, que seria o nome e o sobrenome, from funcionários, order by pelo último nome. Então, a gente está buscando o atributo primeiro nome, o atributo segundo nome da tabela de funcionários e vai ordenar, utilizando um order by, através do último nome. É só selecionar essa base aqui que não está selecionada. Então, essa questão, ela está buscando uma informação que está dentro da mesma tabela. Então, eu tenho aqui o resultado, né, ordenado pelo sobrenome. Deixa eu só ver aqui. Então, aqui nós vamos ter Brito, Leite, Lima, Pereira, então está em ordem alfabética, né? A gente ordenou através do último nome. Percebe que o primeiro nome não está respeitando a ordem alfabética, mas a coluna último nome está, que é assim que a questão pedia. Então, essa consulta aqui é uma consulta muito simples, porque as informações estão em apenas uma tabela. A gente poderia, deixa eu ver se tem uma aqui, beleza. Letra C, liste os funcionários que têm salário superior a R$ 1.000, por exemplo. Então, selecione o primeiro nome e o salário dos funcionários, onde, que é a condição, né, onde o salário é maior ou igual que 1.000, e ordene pelo primeiro nome. Vamos rodar essa consulta aqui para ver. Então, ele mostrou aqui um único funcionário, que é João, que tem o salário acima aí de 3.000. Aí, isso aqui é até um erro dessa questão, porque na hora de cadastrar o salário dos funcionários, eu coloquei assim, ó. Se vocês olharem aqui, o salário está assim, ó, 40, 25, 43. Então, como o sistema de numeração é o sistema de numeração americano, é como se fosse R$ 43,00, 38,00. Então, vai dar um probleminha aí na hora de fazer essas consultas. Então, se fosse acima de 1.000, no nosso caso aqui, seria o valor 10, por exemplo. Mas foi só um erro na hora de criar essas pessoas aqui, associar o salário a elas. Então, vocês podem alterar, colocar lá o salário, sei lá, 2.500. O salário dessa pessoa é 2.500. Esse salário aqui é 4.000. Esse salário aqui é 4.300. Então, vocês podem alterar para ficar mais condizente com a realidade da questão. Vou deixar aqui só para
Então, professor, Além, nessas consultas aí, as minhas gerava lá o salário 30, 40, eu fiquei, não sabia por que não estava aparecendo é, todos os dias, fiquei perdido. na hora de fazer essa inserção, deu esse erro aí na hora de criar, por isso que deu um probleminha na hora de fazer essas consultas. Então, deixa eu só. Mas agora não vai adiantar que eu tenho que inserir de novo. Deixa eu inserir de novo esses caras. Mas eu tenho que alterar a chave. Mas, enfim, vou deixar assim por enquanto, mas no exercício, se vocês quiserem fazer novamente, então pode fazer para rodar o salário direitinho aqui. Mas quem já fez não precisa mudar, não. Pode ficar do jeito que já foi feito. Então, se a gente colocasse aqui salário 10, vocês iam ver que vai aparecer mais salários. Então, apareceu o salário de todo mundo aqui que tem um salário superior a 1.000, por exemplo. Só uma questão na hora de fazer a inserção. Então, ainda aqui, nesse momento, a gente ainda está trabalhando com a informação que está dentro da mesma tabela. Vamos só tirar a dúvida aqui. Select, asterisco, from, funcionários. Então, na tabela de funcionários, eu tenho o código do funcionário, o primeiro nome, o último nome, a data de nascimento, o endereço, o sexo, o salário e o código do funcionário gerente, que é o servidor, né, o funcionário que é responsável por esse, é o gerente, né, é um funcionário, mas ele é responsável por outros funcionários. Então, essa informação aqui, ela continua sendo obtida através da mesma tabela. Se a gente quisesse obter outra informação, a gente colocaria o nome de outra tabela aqui, por exemplo, dependentes. Se eu quisesse saber quais são os dependentes associados a esse funcionário. E aí a minha consulta ela vai ficando um pouquinho mais elaborada. Deixa eu ver se tem algum aqui que usa duas consultas. A data de nascimento. Pronto. Beleza. Sério, até aqui, tranquilo? Se tiver alguma dúvida de outra questão, se quiser falar. Tranquilo, professor. Nessa tabela aí, o que gerou mais dúvida foi essa letra J, aí, esse projeto de Mauá, Uhum. para conseguir fazer essa parte. Eu fiquei perdido, mas depois eu consegui resolver. Certo. Beleza. Beleza. Só não sei se a resolução ficou certa, né? Vamos lá. Então, como é que essa questão vai ser resolvida? Para cada projeto localizado em Mauá, liste o número do projeto, o número do departamento que o controla. Então, o que é que a gente precisa olhar nessa questão? Precisa olhar aqui as informações. Primeiro, a gente precisa ver aonde essas informações estão. Então, para cada projeto localizado em Mauá, então, provavelmente deve ter uma tabela chamada de projetos. Então, vamos clicar aqui com o botão direito em cima de projeto e colocar para selecionar as linhas, que ele fica com essa abinha aqui com a tabela já aberta para a gente. Deixa eu só rodar essa consulta. Pronto. Então, na tabela de projetos, eu tenho o código do projeto, o nome do projeto, o local que o projeto, a cidade, né, desse projeto está sendo realizado e o código do departamento. Então, a gente já consegue perceber que para eu saber qual é a cidade, no caso Mauá, eu vou precisar dessa informação que está na tabela de projetos. Então, eu vou começar aqui para verificar essa informação. Então, o local do projeto ele vai estar na tabela de projetos. A gente já vai anotando essas informações. Ele quer também saber o número do projeto. Então, o número do projeto é esse código do projeto, que também está na tabela de projetos. E o número do departamento que controla esse projeto. Então, o número do departamento, apesar da gente ter esse número aqui na tabela de projetos, esse código, ele, na verdade, é uma chave estrangeira. Então, onde que nós encontramos informações sobre o departamento? Na tabela de departamentos. Então, na tabela de departamentos, eu tenho o código, o nome desse departamento, o código do gerente e a data de início,
que esse gerente começou a atuar na empresa. Então, a gente vai tentar juntar essas duas tabelas. Então, é uma solução, a gente tentar fazer a junção dessas duas tabelas. Só que a gente ainda não está utilizando o conteúdo de joins, a gente está utilizando ainda consultas com o R. Mas a gente poderia fazer essa mesma consulta utilizando uma junção. Como é que a gente faz esse primeiro ponto? Então, aqui eu tenho, deixa eu ir fazendo aqui embaixo para não confundir. Então, select projeto, código do projeto, a tabela de projetos. Então, por que a gente está colocando aqui o nome da tabela na frente? Porque eu tenho vários atributos, então eu preciso dizer para o meu MySQL de onde esse atributo ele vem. Então, o código do projeto, ele vem da tabela de projetos. Vou botar aqui projetos.código do projeto. A gente tem o código do departamento que vem da tabela de departamentos. Então, eu posso fazer departamentos, o código do departamento, da tabela de projetos e da tabela de departamentos. Beleza. Então, agora vem as nossas condições. Então, isso aqui é que a gente tem que sempre atentar na hora de fazer uma consulta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar quais são os atributos nas minhas tabelas que fazem a relação entre elas. Então, o relacionamento entre a tabela de projetos e a tabela de departamentos é feito através desse atributo aqui, do atributo código do departamento. Por quê? Porque essa informação ela vem de outra tabela. Então, se eu quiser, por exemplo, saber qual é o nome do departamento que o projeto 20, por exemplo, ele está alocado, que ele é subordinado, a gente só vai ter essa informação lá na tabela de departamentos. Então, o código do departamento 1, o nome desse departamento é matriz. Então, ele está situado na sede, né, da empresa. Então, quando a gente faz essa ligação, essa comparação, a gente consegue obter informações e verificações para ver se realmente esse departamento é aquele que está vinculado àquele setor. Então, a gente consegue fazer isso através das chaves. É o que essa primeira parte da questão ela faz. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar se o código do departamento que está na tabela de departamentos é igual ao código do departamento que eu tenho na tabela de departamentos. Se esse código for igual, eu consigo saber qual é o código e qual é o departamento associado e também obter várias outras informações, como, por exemplo, o código do gerente ou a data de início desse gerente, se a questão pedisse. Então, agora a gente vai para o próximo passo. Então, projetos, ponto, código, departamento, é igual a departamento, ponto, código do departamento. Então, a gente está comparando as duas chaves, vendo se essas chaves estão iguais. Então, vou rodar essa consulta até aqui, só para a gente ver o resultado dessa consulta. Então, agora ele está mostrando aqui o código do projeto, 1, 2, 3, 20, 10 e 30, e o código do departamento, 5, 5, 5, 1, 4 e 4. Só que a questão, ela não quer todos os projetos. Ela quer apenas os projetos que foram realizados na cidade de Mauá. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente tem mais uma condição que precisa ser colocada nessa consulta. Então, quando a gente tem mais de uma condição, a gente pode utilizar o AND ou a gente pode utilizar o OR. A gente utiliza o AND quando a gente quiser juntar, né, fazer como se fosse uma operação de soma. Então, essa primeira parte aqui, projetos.código departamento igual a departamento.código departamento, precisa ser verdade, e o projeto, vou colocar aqui, projeto local igual a Mauá. Então, a gente precisa que essa primeira parte aqui da condição seja verdadeira,
que o código do departamento da tabela de projetos seja igual ao código do departamento da tabela de departamentos, e o nome, né, a localização do projeto seja em Mauá. Então, quando a gente executa essa nossa consulta, ele vai mostrar apenas dois projetos. Os projetos de código 10 e 30, que foram realizados pelo departamento 4 e que ficam na cidade de Mauá. Vamos só verificar se essa nossa consulta está correta. Quando a gente vai lá na tabela de projetos, vou executar essa aqui, então ele vai mostrar aqui o projeto 10 e o projeto 30, são os dois projetos executados pelo departamento 4 e que é da cidade de Mauá. Então, mais uma vez, quando a gente vai construindo a solução, a primeira coisa que a gente precisa fazer, verificar de onde está vindo cada atributo, ou qual a tabela a qual esse atributo pertence. Então, por exemplo, o código do projeto vem da tabela de projetos. Então, a gente coloca o nome da tabela, ponto, o nome do atributo. O código do departamento, ele vem da tabela de departamentos. Então, a gente colocou aqui o nome das duas tabelas, projetos e departamentos. E agora a gente vai comparar através das chaves. Quando a gente olha a tabela de projetos, o que relaciona o projeto a um departamento é esse atributo aqui chamado de código do departamento, onde ele representa uma chave estrangeira. Isso quer dizer que essas informações, elas vêm de outra tabela, elas vêm da tabela de departamentos. Então, com essa relação entre as chaves, eu consigo chegar até o projeto que foi realizado apenas na cidade de Mauá. Então, essa questão J, ela pede justamente isso. Para cada projeto localizado em Mauá, liste o número do projeto e o número do departamento que controla. Então, é assim, mais ou menos, que a gente vai resolvendo essas questões. Então, essa daqui é uma possível solução para esse exercício. Então, a gente vinha fazendo essas questões utilizando, como eu falei, essa questão de utilizar o UERI. Só que quando a gente executa essa consulta, é gerado aqui pelo MySQL um plano de execução. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não está carregando. Deixa eu voltar aqui. Então, é gerado um plano de execução. O que é esse plano de execução? É um recurso do MySQL, onde ele consegue mostrar o caminho que o MySQL teve que percorrer para exibir essa consulta. Está dando algum erro aqui no meu MySQL que ele não está mostrando. Deu algum erro aqui. Depois eu mostro para vocês. Mas se a gente conseguisse abrir aqui o plano de execução, eu conseguiria verificar o tempo que ele levou para executar essa consulta. E provavelmente uma consulta que envolve o UERI, ela é feita mais lenta do que uma consulta que é feita utilizando uma junção, por exemplo. Então, por isso que a gente utiliza esse conceito de junções. Então, deixa eu só abrir lá aquele slidezinho lá do DevMedia, só para a gente relembrar aqui antes da gente ver alguns exercícios. Então, o primeiro tipo de junção é o inner join. Então, como essa imagem mostra, que é bem parecido com aquela questão de conjuntos que a gente aprendeu lá no ensino médio, no ensino fundamental. Então, o que é o inner join vai fazer? Ele vai pegar apenas o que existe, o seu correspondente nas duas tabelas. Então, é como se ele fizesse a interseção entre essas duas tabelas. O que é um correspondente? Então, imagina aqui, ele está fazendo uma consulta entre as tabelas
e ele vai mostrar apenas o que tem correspondente entre as duas tabelas. A gente poderia ter um campo aqui, por exemplo, esse nome, ele seria vazio. Então, não teria um correspondente na tabela B para esse nosso atributo aqui. Então, só para relembrar, o inner join, ele vai fazer essa questão da interseção entre as duas tabelas. Então, eu tenho aqui o que é comum da tabela A e o que é comum da tabela B, que é específico da A e da B, e eu tenho o que é comum entre elas, que vai ser o resultado dessa consulta. Então, para isso, a gente usa o inner join. Então, a sintaxe da junção, ela é um pouco diferente. Então, como é que a gente faz uma consulta utilizando uma junção? Então, select, vou colocar aqui só para... Ele vai dar um erro, porque a gente está fazendo duas tabelas. Eu vou imaginar que a gente tem essas duas tabelas aqui, a gente quer, sei lá, o nome do cliente, clientes.nome. E quer saber quantas compras esse cliente ele realizou. Compras, deixa eu só ver aqui o ID cliente. Compras.id cliente. Então, a gente quer saber quantas compras esse nosso cliente fez. Então, da tabela clientes e da tabela compras, agora a gente vai utilizar o inner join. Se a gente fosse fazer com L, a gente ia colocar aqui a condição, né? Onde clientes.código do cliente é igual a compras.id cliente. Se essas duas informações estiverem corretas, vamos só ver aqui, cliente, nome, CPF, eu acho. Tem que ir, então, se essas duas condições aqui, vamos ver se roda. Faltou selecionar a base, por isso que deu erro. Vamos ver agora. Ah, que eu não tenho esse banco aqui, deixa eu criar. O meu MySQL deu um problema, eu tive que reinstalar, por isso que não tem essa base aqui. Beleza, vamos ver se isso aqui funciona. Então, aqui, se a gente fosse fazer uma consulta bem simples, utilizando essas duas informações, com o where, a gente faria dessa maneira, né? Utilizando os meus atributos, as duas tabelas e a condição. Então, quando a gente vai fazer isso utilizando o inner join, a gente muda um pouquinho a sintaxe do que é feito. Então, a gente vai colocar aqui quais são as tabelas que vão participar dessa junção. Então, quer dizer que eu vou juntar a tabela de compras com a tabela de clientes, e eu não vou utilizar mais o where, eu vou utilizar o on. Então, a sintaxe é só um pouco diferente. Então, se eu estivesse aqui fazendo essa consulta aqui, ver se ela funciona. Beleza. Então, aqui ela ia mostrar que o cliente André, ele fez uma compra, na verdade, ele está mostrando o ID desse cliente e o nome desse cliente. Então, o cliente de ID1 é o André, por isso que aparece duas vezes aqui o mesmo ID. Márcio, ele aparece duas vezes. Cristina, uma vez aqui, é o ID3, e assim sucessivamente. Então, a sintaxe da junção, o que difere de uma consulta com o where, é que a gente vai dizer quais são as tabelas, tabela 1, inner join, tabela 2, então a gente está fazendo a junção da tabela 1 com a tabela 2,
e ao invés de usar o where, a gente usa o on. Então, aqui eu posso ainda usar um order by, eu posso utilizar como ordenar pelo nome do cliente, só para a gente ver que a gente pode utilizar mais recursos. Então, posso usar um order by, posso usar um group by, e a diferença é que eu tenho que lembrar que eu vou colocar a tabela 1, inner join a tabela 2, e ao invés de usar o where, eu utilizo o on para fazer isso. Então, a sintaxe do join é feita dessa forma. Então, o inner join, ele mostra apenas aqueles que têm correspondentes entre as duas tabelas. É como se, no conjunto, ele estivesse fazendo uma interseção entre as duas tabelas. O outro tipo é o left join. A gente comentou também numa dessas nossas aulas. O que é que ele faz? Como essa imagenzinha aqui mostra, ele vai exibir tudo que eu tenho na tabela A, mesmo se eu não tenho correspondentes na tabela B. Então, isso quer dizer que eu posso exibir registros que sejam null, que não tenham as informações associadas na tabela B. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, o nome e o telefone, só que essa pessoa aqui, José, ela não cadastrou um telefone, que é uma informação que está na tabela B. Então, ele vai mostrar tudo que está na tabela A e os correspondentes que eu tenho lá na tabela B. Então, mostra todos os registros. Depois a gente vai executar um exemplo para cada um, e aí fica mais fácil de entender. Mas essa forma visual aqui ajuda bastante. Então, quem é que vai dizer para a gente se uma tabela ela está à esquerda ou à direita? Então, quem diz isso é a posição dessa tabela no join. Vou só voltar aqui. Então, nesse caso aqui, se a gente quisesse fazer um left join, se nós quiséssemos fazer um left join, quem é que estaria do lado esquerdo da minha consulta? Me digam aí, por favor. Clientes. Clientes. Então, a gente utiliza o join como parâmetro. O clientes, ele está à esquerda do meu join. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar todos os clientes, independente se esse cliente fez uma compra ou não. Deixa eu só mudar isso aqui, compras.id compra, só para ficar mais claro. Tem um ID da compra. Beleza. Então, quando a gente utilizou aqui o left join, quem é que está à nossa esquerda? A tabela de clientes. Então, nesse caso, ele vai mostrar todos os clientes que eu tenho na minha base de dados, independente se esse cliente fez uma compra ou não. Isso quer dizer que eu posso ter clientes que não fizeram compras. Então, aqui na minha consulta, ele mostra a última cliente aqui, Rafaela Costa, que ela não fez nenhuma compra. Então, como é que essa informação ela é exibida? Porque nós estamos pegando tudo que está do lado esquerdo dessa minha consulta. A gente quer pegar todas as informações dos clientes. Vamos só inverter aqui para a gente ver. Compras e clientes. Se a gente inverte aqui essa nossa consulta, agora ele está mostrando aí todas as compras, mas ele não mostra mais aquela cliente que era Rafaela. Por quê? Porque ela não fez compra nessa nossa tabela aqui. Então, ele não exibe esse registro. Então, o que diz se uma tabela ela está à direita ou à esquerda é a posição dela em relação ao join. Da mesma forma como a gente tem o left join, a gente tem o right join. Ele faz a mesma coisa, só que ele vai exibir tudo que está ao lado direito e apenas os correspondentes do lado esquerdo aqui. Então, é como se fosse o oposto desse nosso exemplo aqui. No right join, ele mostra tudo que eu tenho na tabela B e eu posso ter elementos aqui que não vão aparecer porque eles não têm registros em comum na tabela A. Então, só para a gente visualizar aqui
nessa representação parecida com o conjunto, que eu acredito fica mais claro. O último tipo de join é esse full join aqui, full outer join, full join ou outer join. Então, todas essas nomenclaturas fazem a mesma coisa. Então, ele vai juntar a tabela como um todo, junta todos os registros e cria uma tabela grandona lá para exibir essas informações. Então, ele é pouco usado só quando a gente quiser pegar todos os registros e associar. Então, se a gente utilizasse isso, ele ia fazer uma tabela que tem todos os atributos da tabela A e tem todos os atributos da tabela B e exibir isso numa consulta. Vamos só fazer para a gente ilustrar aqui. Full join. Então, o full join ele vai juntar todas as duas tabelas aí. Clientes.nome. Aqui tem esse atributo. Então, aqui ele está mostrando o ID do cliente, o nome, o CPF, a profissão, o saldo de pontos, o ID da compra, a data da compra, o valor, os pontos ganhos. Então, ele está mostrando todas essas informações aí relacionadas às duas tabelas. Então, o full outer join, o full join, ele vai juntar todo mundo e exibir essas informações. Então, ele, aqui nesse exemplo, né, ele mostra os correspondentes, Luiz e Fernando, que tem correspondentes nas duas tabelas, assim como mostra os outros registros que não têm os seus correspondentes que exibem essa informação aqui com o valor nulo. Então, como eu falei para vocês, esse é um material lá do DevMedia, depois eu mando, vou deixar aberto aqui, eu mando o link para vocês lá no Moodle. Então, vamos dar uma olhada na lista de exercício aqui de uma das questões para a gente tirar as dúvidas. Depois eu abro para vocês tirarem as suas próprias dúvidas. Então, nessa nossa base de dados aqui, chamada de fidelização, eu tenho uma tabela de clientes que tem o seu ID, nome, CPF, profissão, saldo de pontos, o ID é a chave primária, o CPF tem que ser único, a gente já viu essas restrições aqui. Eu estou utilizando o cheque para verificar se o saldo de pontos é maior ou igual que zero, porque o saldo de pontos não pode ser negativo, para garantir a consistência da minha base de dados. Eu tenho na tabela de compras o ID da compra, o ID do cliente, a data que essa compra foi realizada, o valor da compra e quantos pontos foram ganhos nessa compra. O ID da compra é uma chave primária, o ID do cliente é uma chave estrangeira que vem da tabela de clientes, então é esse registro aqui, ID cliente, ela é a chave primária da tabela de clientes. Na tabela de compras, o ID cliente ele é uma chave estrangeira, um foreign key. Nós vamos verificar se o valor é maior que zero e se os pontos ganhos são maiores que zero. Nós temos ainda uma tabela de prêmios, onde eu tenho o ID do prêmio, a descrição, o valor de pontos e a quantidade em estoque desses prêmios. Porque ao acumular pontos, eu posso trocar esses pontos por prêmios. Então, nesse nosso sistema de fidelização. O ID do prêmio é uma chave primária, o valor de pontos tem que ser maior do que zero e a quantidade de estoque tem que ser maior ou igual que zero. A quantidade de estoque desses prêmios. Por fim, eu tenho a tabela de trocas, que registra a troca, o ID cliente e o prêmio que foi trocado. Então, essa tabela de trocas é como se ela mostrasse o relacionamento entre o cliente, qual cliente que realizou qual troca e qual foi o prêmio trocado nesse processo aqui. Então, essa tabela representa esses três pontos aqui, esse relacionamento, se fosse num diagrama entidade de relacionamento. Eu tenho ainda a data, o ID da troca é chave primária, o ID do cliente é uma chave estrangeira, que referencia a tabela de clientes, o ID do prêmio também é uma chave estrangeira, que referencia a tabela de prêmios, e a quantidade do produto tem que ser maior que zero. Então, feito isso, deixa eu só criar aqui. Acho que eu já criei nessa base. Deixa eu só ver aqui. Beleza, já está aqui. Então, a base já está criada. Então, na primeira
no primeiro exemplo aqui, ele pede para a gente exibir, para cada troca realizada, o nome do cliente, a descrição do prêmio e a quantidade trocada. Então, como eu tinha falado para vocês, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar, né, em qual tabela estão cada um desses nossos atributos. Então, para cada troca realizada, a gente precisa do nome do cliente. Vamos abrir aqui a tabela de tabela de trocas. Então, na tabela de trocas, se vocês olharem aqui, nós não temos o nome do cliente. Então, essa informação ela não está disponível na tabela de trocas. Mas a gente tem uma informação aqui que é o ID do cliente. Então, através do ID do cliente, eu consigo buscar qual é o nome desse cliente. Só que essa informação, ela não vai estar na tabela de trocas, ela vai estar na tabela de clientes. Então, eu preciso do nome do cliente que está na tabela de clientes. Então, a primeira parte aqui da nossa consulta, nós vamos construir select clientes.nome, porque nós queremos o nome do cliente, então ele vem da tabela de clientes. A gente quer a descrição do prêmio. Então, vamos lá na tabela de prêmios. Na tabela de prêmios, eu tenho um atributo chamado de descrição do prêmio. Então, eu volto lá na minha consulta e agora eu vou colocar aqui prêmios.descrição. E ele quer a quantidade trocada. Se nós olharmos aqui na tabela de prêmios, eu não tenho a quantidade trocada. Essa informação, ela só ocorre quando o cliente ele tem uma determinada pontuação e ele consegue trocar por um determinado prêmio. Então, essa informação ela vai estar na tabela de trocas. Então, na tabela de trocas, eu tenho um atributo aqui que é a quantidade que foi trocada. Então, a gente precisa relacionar essas três tabelas. Essa questão, ela merece um pouquinho de atenção. Então, a gente vai querer, na tabela de trocas, o atributo quantidade. Só para relembrar, por que a gente coloca o nome da tabela aqui? Porque quando eu tenho mais de uma tabela, para auxiliar o meu MySQL, eu digo que o atributo nome que a gente está buscando vem da tabela de clientes, o atributo descrição ele vem da tabela de prêmios, e o atributo quantidade ele vem da tabela de trocas. Então, é uma forma de simplificar a nossa consulta. Então, agora, a gente vai começar a colocar as nossas tabelas. Então, tabela de clientes, e como a gente vai utilizar o join, o segundo passo, depois de identificar de onde vem cada atributo, ou em qual tabela pertence cada atributo, a gente precisa ver quais são as tabelas que fazem relacionamentos. Por exemplo, vamos ver se tem um relacionamento entre cliente e prêmios. Na tabela de clientes, eu não tenho nenhuma informação relacionada a prêmios. A gente tem o ID do cliente, o nome, o CPF, a profissão e o saldo de pontos. Tudo isso é relacionado apenas ao cliente. Na tabela de prêmios, eu também não tenho nenhuma informação relacionada ao nosso cliente. Eu tenho o ID do prêmio, a descrição, o valor de pontos e a quantidade. O valor de pontos necessário para trocar esse item aqui e quantas bolsas eu tenho no meu estoque. Então, quem faz o relacionamento entre essas duas tabelas é a tabela de trocas. Na tabela de troca, eu tenho o ID do cliente e tenho o ID dos prêmios. Então, eu vou fazer a relação através dessas tabelas aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Clientes, inner join, a gente vai juntar o cliente com a tabela de trocas, porque a tabela de trocas é a tabela que representa o relacionamento e tem todos os nossos atributos. Atributos entre troca, cliente e prêmio. Então, o que é que a gente quer verificar aqui? Bom, então a gente quer verificar se clientes, deixa eu só ver como é o nome do atributo, clientes.id cliente é igual a trocas, ponto, vamos ver como é que está lá na tabela de trocas o atributo o atributo que representa o cliente, também está chamado de ID cliente. Então, trocas.id cliente.
Então, se essa condição aqui for verdadeira, se o código do meu cliente da tabela de clientes for igual ao código do meu cliente da tabela de trocas, isso quer dizer que esse cliente aqui, ele realizou uma troca. Então, já é um caminho, já é a primeira parte da nossa consulta. Deixa só eu ver se a gente consegue rodar essa informação aqui. Deixa eu tirar aqui só essa tabela, porque a gente não colocou ela ainda. Beleza. Então, aqui, o que é que ele está mostrando nessa nossa consulta? Ele está mostrando o nome do cliente e a quantidade de trocas que esse cliente fez. Como é que eu sei isso? Através do meu atributo. Então, o atributo cliente da tabela de clientes foi igual ao atributo cliente que eu tenho na tabela de trocas, isso quer dizer que o meu cliente realizou uma troca. Vamos ver se tem algum cliente que não realizou trocas. A gente pode utilizar aqui o left join, porque a tabela de clientes está do lado esquerdo aqui do meu join. Então, aqui nós temos dois clientes, Rafaela e César, que não realizaram nenhuma troca. Então, se a gente quisesse exibir todos os clientes, independente se eles realizaram troca ou não, a gente utilizaria um left join. Se a gente quisesse exibir todas as trocas que foram realizadas, vamos ver aqui como é que seria o resultado. Então, ele mostra todas as trocas realizadas. Por que que ele mostra o cliente? Porque a troca é realizada por um cliente. Então, ele mostra todas essas informações. É diferente de eu ter um cliente que não realizou uma troca, mas uma troca sempre é realizada por um cliente. Então, o right join ele não teria funcionalidade aqui. Então, vamos voltar aqui para continuar a nossa questão. Paguei demais. Inner join, trocas, clientes.id cliente igual a trocas.id cliente. Beleza, vamos ver o que é que a nossa questão pede. Então, até agora a gente já tem o nome do cliente e a quantidade trocada. Só que ele quer também a descrição do prêmio que foi trocado. Como é que a gente faz para representar a descrição do prêmio? Me digam aí. Lembrando que a descrição do prêmio está na tabela de prêmios. Então, lá na tabela de prêmios eu tenho um atributo descrição. E quem faz o relacionamento entre a descrição e a troca é a tabela de trocas. Me digam aí, como é que eu coloco aqui essa parte da consulta para a gente exibir a descrição do prêmio? Vamos lá, pessoal. Se colocar só o nome da tabela ali, não resolve, né, professor? Não, tem que continuar. Não dá para fazer uma junção de 3 tabelas ao mesmo tempo. Bora tentar Seria agora. o nome da tabela ponto atributo, professor? Vamos lá. Se a gente conseguir juntar mais uma tabela, né? Então, inner join, como é que seria? O nome da tabela, qual tabela? Prêmios. Prêmios, ponto. Isso, ponto ID dele. ID prêmio igual a trocas.id prêmio. Vamos ver se isso dá certo. Trocas.id prêmio. Então, ele deu um erro aí nessa nossa consulta. Por que que ele está dando esse erro? Não sei dizer se é isso, professor, mas quando a gente faz uma consulta, a gente pode colocar o inner join 2 vezes? Beleza, pode ser isso. E aí, sério? Débora, sério? A Débora caiu. Não faço ideia aí, não, professor. Beleza. Então, vamos deixar essa parte aqui um pouquinho para a gente pensar. Então, agora eu tenho o nome, a descrição do prêmio, a quantidade de trocas, da tabela clientes, inner join trocas, aí onde o ID do cliente é igual a clientes e
trocas o ID do cliente igual a trocas. Se fosse lá na nossa outra tabela, na nossa outra consulta, usando o Eri, a gente iria ainda continuar aqui com essa nossa condição. Vou rodar aqui só para a gente ver. Ele também dá um erro porque ele não sabe qual é a tabela de prêmios. Então, a gente precisa ainda adicionar essa nossa próxima tabela. Vou deixar essa linhazinha aqui para a gente refletir um pouquinho mais. Então, além disso, ele quer que essa consulta seja ordenada por data. Isso quer dizer que, no fim, nós vamos ter um order by data. Só que essa informação da data, ela vem de qual tabela? Vamos olhar aqui. Na tabela de trocas eu tenho a data, na tabela de clientes eu não tenho data, na tabela de prêmios eu também não tenho data. Então, data é um atributo que vai vir da tabela de trocas. Então, trocas.data. Beleza. Conseguiram pensar em alguma parte para essa nossa junção? Tá errado se colocar um from na frente de prêmios? Aqui. Não, não é, né? Vamos ver. Prêmios. Não, porque ele já está coisando. Bom. Esse outra possibilidade. Vamos testar. Ele deixa? Não. Ele deixou rodar 2 vezes o Inner Joy. Beleza. Então, ele está exibindo aqui o nome, a descrição e a quantidade. Exibir para cada troca realizada o nome do cliente, a descrição do prêmio e a quantidade trocada ordenada por data. Eu vou só colocar para ele exibir aqui a data, só para a gente ver esse atributo se realmente está sendo exibido pela data correta. Aí a gente já comenta essa questão. Então, ele está ordenando aqui 15/1, 24/1, a princípio está tudo ok aqui com a data. Então, ele está ordenando pela data, está exibindo o nome do cliente, a descrição, então quer dizer que o cliente, Larissa, ele fez uma troca de um boné, a quantidade dele aqui da troca está aqui, no dia 15 de janeiro de 2018. O cliente André trocou 2 canetas no dia 15/10 de 2019. Então, vamos só entender agora aqui o nosso Inner Joy aqui que nós inserimos. Então, como vocês disseram, né, ele permitiu que a gente inserisse um novo Inner Joy. Por que ele deixou a gente fazer isso? Porque a gente tem uma nova consulta aqui. Então, eu fiz o nome do cliente, a descrição do prêmio, a quantidade trocada e a data da troca, da tabela de clientes e juntei com a tabela de trocas. Então, é como se eu pegasse o resultado dessa minha consulta aqui e fizesse mais uma junção, que agora eu vou juntar esse resultado com a tabela de prêmios. Na tabela de prêmios, eu vou verificar se o ID do prêmio é igual ao ID prêmio que eu tenho na tabela de trocas. Por quê? Porque aí eu vou saber qual foi o prêmio que foi trocado por um determinado cliente. Por quê? Porque essa condição dessa coluna aqui de cliente que já está destacada, ela já foi válida, né, já foi verificada nessa primeira parte aqui dessa junção. Então, aqui eu tenho certeza que esse cliente fez uma troca, e agora, se o prêmio ele está na tabela de trocas, né, se o mesmo ID do prêmio, tanto da tabela de prêmios como da tabela de troca, for igual, isso quer dizer que esse cliente que realizou essa troca também adquiriu esse prêmio aqui. Então, é como se a gente juntasse essas duas partes. Eu garanto que essa condição aqui ela é verdadeira, e eu faço também essa condição aqui ser verdadeira. Caso as duas sejam verdadeiras, ele vai exibir o resultado ordenado pela data. Se a gente fosse fazer isso com o Eri, então como é que a gente faria? Select, deixa eu só deixar aqui, clientes.nome, select clientes.nome, prêmios, descrição, trocas.quantidade,
e trocas.data. E onde que nós vamos pegar essas informações? Clientes, prêmios e trocas. Qual é a nossa condição aqui que nós queremos? Então, onde clientes.id cliente é igual a trocas.id cliente e prêmios.id prêmio igual a trocas.id troca, id prêmios. Deixa eu só baixar isso aqui. Order by. Vou dar aqui para a gente ver. Então, ele exibe o mesmo resultado aqui. Larissa trocou um boné 100% algodão no dia 15 de janeiro de 2018. Então, com o Eri ou com o Joy, a gente consegue obter o mesmo resultado. A diferença é que o Joy, ele gasta menos recurso do banco de dados, então ele é melhor para o desempenho do meu banco. Essa consulta ela é simples, porque ela vai trazer poucos resultados, mas se fosse uma consulta que exigisse um poder de processamento maior, a gente ia notar a diferença entre a consulta feita com o Eri e a consulta feita com o Joy. Por que que essas duas coisas são diferentes? Com o Eri, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna, ele vai criar uma tabela grande, onde eu tenho todas as informações de cliente, prêmio e troca, ele junta todos os atributos de uma tabela grandona, e depois ele vai aplicar esses filtros aqui. Depois que ele fizer tudo isso, ele vai ordenar ainda pela data. Então, ele demora muito mais tempo para executar essa consulta do que uma consulta realizada com o Joy. Por quê? Porque no Inner Joy aqui, quando eu pego clientes.id clientes e troca.id cliente, ele está pegando apenas os clientes que realizaram trocas. A gente não tem nenhum cliente que não realizou nenhuma troca. Então, ele já diminui consideravelmente a quantidade de comparações que ele precisa fazer no banco. Porque até esse momento aqui, como é que o banco de dados está fazendo essa consulta? Ele está percorrendo linha por linha da tabela e fazendo essas verificações que a gente tem aqui. Com o Join, ele já reduz essa quantidade. Então, já é uma melhora em relação à consulta feita com o Eri. Mas o resultado da consulta, ele é o mesmo. Num banco de dados profissional, numa empresa, vocês iriam sempre utilizar o Join por causa da quantidade de dados que vocês teriam. Beleza? Dúvidas? Dúvidas bastante, né, professor? Pode falar. Não, na verdade, eu tô fixando, né? Por enquanto, tô fixando. As dúvidas vêm com os exercícios, fazendo os exercícios. É porque é muita informação, né? Vamos fazer o seguinte, nessa prática do Join que está lá no Moodle, vamos tentar fazer essa, aqui eu acredito que seja a letra B, exibir para cada cliente da loja o nome, o CPF e a quantidade de compras realizadas. Aí ele ainda coloca aqui, ó, considere todos os clientes. Vamos interpretar o que é que essa dica aqui quer dizer? Quando ele fala considere todos os clientes, qual é o tipo de join que a gente vai usar? Inner Joy. Que vai juntar todos. Seria isso? E aí, sério? Bom, pelo menos até agora só aprendi esses daí, né? O left, o right e o inner. Não sei se tem outro. Eu acredito que dá para usar o right, professor. Beleza. Então, por que vai ser o left ou o right, dependendo da nossa escolha? Porque ele vai mostrar todos os clientes, por exemplo, aqui o que está no lado A seria o cliente, então ele vai mostrar todos os clientes, independente se esse cliente ele fez compras ou não. Então, ele fala aqui, considere todos os clientes. Então, como ele quer que eu exiba tudo de uma base, de uma tabela só, eu vou utilizar o left ou o right, dependendo da posição que eu colocar essa tabela em relação ao join. Por que não seria um inner join?
porque o InnerJoy ele iria pegar apenas os clientes que já fizeram compras. Então, eu só teria as pessoas que fizeram compras. Mas como ele quer isso independente se o cliente fez ou não compras, então a gente vai utilizar ou um left ou um right join. Eu Entendi. vou colocar essa descrição aqui e vou deixar esse exemplo que a gente acabou de fazer para vocês utilizarem como um modelo. Pronto. Então, deem uma olhada para a gente tentar fazer essa letra B, que aí vai, como vocês falaram, vai surgir as dúvidas. Eu vou deixar vou só compartilhar essa tela aqui para não atrapalhar vocês.
E aí, pessoal, como é que tá? E aí, pessoal? Nada ainda, professor. Nada ainda? Agora que eu achei aqui o, o carry das tabelas. Tá. Bora lá. Então, a nossa questão pede para exibir para cada cliente da loja o nome, o CPF e a quantidade de compras realizadas. Então, o nome e o CPF a gente já sabe que está na tabela de clientes. Então, select clientes.nome, clientes.cpf. Então, para cada cliente, a gente vai exibir o nome e o CPF. E agora a gente quer a quantidade de compras. Então, para saber a quantidade de compras, a gente vai precisar do atributo ID compra. Vamos só ver se tem esse atributo aqui na tabela de compras. Tem. Então, eu tenho o ID compra e ID de cliente. Então, beleza, já resolve nosso problema, a gente não precisa trabalhar com outra tabela, só com a tabela de compras, uma tabela de compras, porque eu tenho o ID da compra e o ID do cliente associado. Eu sei que o cliente 1 fez a compra 1 na data do dia 2 de setembro de 2019, no valor de 20,78 e ganhou 7 pontos por essa compra. Então, agora a nossa relação é entre clientes e compras. Então, compras.id compra. Quais são as tabelas? Clientes, aí vamos fazer com inner join, só para a gente ver a diferença. Inner join, compras. Então, a gente já colocou aqui quais são os atributos, o nome, o CPF e o ID da compra, dos clientes e da junção entre a tabela cliente com a tabela compras. O que é que nós vamos comparar aqui? Me digam aí. Professor, Hum.
Essa atividade que você está passando, por acaso, é esse lista de junções? Qual que é essa atividade? É a lista de junções. Tá aqui no... Beleza. Deixa eu abrir aqui o módulo aqui. Eu estou fazendo download de todos os que você passou lá no Moodle para eu poder pegar firme. Deixa só eu compartilhar tudo aqui, que aí vocês não estão conseguindo ver, não. Eu acho que é essa aqui, prática 4. É a prática 4. É essa aí mesmo, professor. Tá aqui na semana de 12 a 16 do 4. Então, vamos lá. Então, ele pede para a gente exibir o nome, o CPF e a quantidade de compras do cliente, né, pelas compras que ele fez. Então, o que é que a gente vai comparar? Eu vou lá olhar na minha tabela de compras, porque ela é que tem o atributo que relaciona o cliente à compra. Então, a gente vai comparar se o ID cliente da tabela de compras é igual ao ID cliente da tabela de clientes. Então, clientes.id cliente igual a compras.id cliente. Vamos rodar aqui só para a gente ver. Então, tem duas coisas para a gente olhar aqui nessa questão. Então, ele está exibindo aqui o nome do cliente, o CPF e o ID da compra. Só que a questão, ela não quer saber qual é o ID da compra, ela quer saber a quantidade de compras que o cliente, por exemplo, André tem. No nosso caso aqui, André, ele tem 2 compras. Por quê? Porque o nome dele aparece 2 vezes. Então, ele fez a compra 1 e a compra 8. Então, na verdade, ele não quer exibir o ID da compra, ele quer exibir a quantidade de vezes que esse cliente aqui fez uma determinada compra. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa contar. Para contar, a gente usa aquela função de agregação count. Count compras ponto ID compra. Vou só rodar agora aqui para a gente ver. Agora, a gente tem mais um problema para resolver. Então, aqui ele está mostrando a quantidade de compras que foi feita. Mais 10, como a gente viu, não é a quantidade de compras feitas por André, é a quantidade de todas as compras. A gente precisa ainda corrigir isso aqui, vamos corrigir mais à frente. Então, só para relembrar também aqui aquele conceito, eu vou colocar aqui aquele apelido para essa tabela ID compras. Vou colocar aqui quantidade de compras. Só para a gente relembrar mais um conteúdo que a gente já viu. Então, agora ele vai exibir aqui, ao invés de mostrar qualquer coisa, ele vai exibir a quantidade de compras que foi o apelido que nós definimos para essa função de agregação. Beleza. Outra coisa aqui que essa nossa consulta está fazendo, eu estou mostrando os clientes, mas só os clientes que fizeram compras. E ele quer para a gente, ele pede para a gente, considere todos os clientes. Então, como a tabela de clientes está do lado esquerdo, eu vou usar um left join. Vou rodar aqui, não vai ter diferença por causa desse atributo aqui, quantidade de compras. E agora, qual a solução que vocês me dariam para a gente tentar resolver esse problema aí do nosso atributo quantidade de compras? Porque ele precisa exibir cliente André Carneiro, 2 compras. Cliente fulano de tal, 3 compras. Cliente José da Silva, 5 compras. E não a quantidade total de compras que foi realizada. Como é que a gente resolveria isso?
Se tirar essa Em vez função, daquele... Pode falar, Sérgio. se tirar essa função de contar ali, professor, não resolve? Eu já ia falar que em vez de colocar o contar, a gente colocava aquele sum, né, de soma. Seria Soma, isso, professor? bora ver. O sum, acho que é SUM isso. Dá para ver. Agora ele mostrou 55. Por quê? Aumentou o negócio. Mas por que ele mostrou 55? Ele somou todas as compras. Somou todos os IDs de compras que eu tinha. Tem que ser o cálculo mesmo. Bom, só para a gente ver que está indo certo até agora. Só olhar até agora. Então ele está mostrando aqui André 2 vezes, Márcio 2 vezes, Cristina 1 vez, Michele, e ele está mostrando aqui Rafaela, que a gente lembra que ela não fez nenhuma compra. Então a gente já está atendendo a questão do jeito que ela pede. Ele está mostrando todos os clientes, independente se esse cliente fez uma compra ou não. Como é que a gente sabe isso? Porque aqui na quantidade de compras tem o atributo null dizendo que essa pessoa ela não fez nenhuma compra ainda. Então, até agora já está quase tudo correto. Precisa a gente resolver só essa questão de contar aqui o nosso ID de compras. Professor, Claro. agora eu fiquei numa dúvida, hein, cara. O count, ele contou a quantidade de compras, né? E o sum, ele somou o valor das compras? Ele somou o valor do ID compra. Porque para ele aquilo ali é um número. Você pediu para somar, ele está somando. Ele saiu somando isso aqui, ó, vamos olhar lá. Então ele somou 1 com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Aí o count ele fez essa soma. Desculpa, a sum, né, a soma, ela fez essa conta aqui, somou tudo isso. 10 mais 9, mais 8, mais 7. E o count, ele contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. O número de compras feitas. Só que a questão Somou que é, como se fosse o valor do ID. Isso. A questão, o que é que ela quer? Ela quer que eu mostre aqui, ID cliente 1, ele fez 2 compras. Então, a questão quer que a gente mostre isso, 2 compras. O cliente 2 fez 2 compras, o cliente 3 fez 1 compra, o cliente 4, 1, 5 também foi 1, o 6 fez 2 e o 8 fez 1 compra. A descrição da questão, ela diz, exiba para cada cliente da loja o nome, o CPF e a quantidade de compras realizadas. Então, deixa eu só colocar aqui tentar aqui ordenar. Clientes.nome. Vamos ver se melhora a solução. Não mudou nada ainda. Então, se a gente só ordenar, não resolve. Como é que a gente faria? Vamos tentar chegar nessa solução aí antes de acabar a aula. Se a gente agrupar, fizer um group by clientes.nome, vamos ver se resolve. Então, a gente usando essa função de agrupamento, é que ela resolve, é que ela exibe do jeito que a gente quer. Porque o que é que eu vou fazer? Eu vou agrupar pelo nome do cliente. Então, o nome do cliente, ele pode ter 10 registros lá, mas ele vai exibir nessa minha tabela aqui só o nome do cliente uma vez e a quantidade de compras. Então, uma estratégia, quando a gente usar uma função de agregação, a gente pode sempre tentar agrupar os registros. Por exemplo, quando a gente contou, como a gente queria o valor individual para cada compra realizada por uma pessoa, a gente pode agrupar pelo nome, porque o nome já é um atributo que a gente está utilizando aqui. Por exemplo, se a gente quisesse agrupar pelo CPF, isso daria certo. Então, seria semelhante. Por quê? Porque a gente já tem esse atributo, já está utilizando ele. Ele continua mostrando aqui que André tem 2 compras. Então, o agrupamento é uma solução que a gente pode utilizar na hora de fazer essa contagem. Por quê? Porque se eu não agrupar os registros, ele vai mostrar daquele jeito, vai mostrar a quantidade de compras que eu tenho. Só que eu preciso que ele mostre André
2 compras. Fulano de tal, mais 2 compras. E quem me ajuda a fazer isso é o grupo BUY. Ele está agrupando pelo CPF do cliente, pelo nome do cliente. Com isso eu consigo registrar, exibir, né, o nome do cliente, o CPF e a quantidade de compras que ele fez. Então é um desafiozinho a mais aí para essa nossa questão. Além de ter que perceber essa questão aqui, que ele pede para mostrar a quantidade de compras realizadas, a gente precisa contar. Outro desafio seria levar em consideração que a gente precisa mostrar todos os clientes, independente se esse cliente fez uma compra ou não. Por exemplo, Rafaela Costa está aqui 0, isso quer dizer que ela não fez nenhuma compra no nosso sistema. Então, a gente precisaria olhar esse ponto. E, por fim, ainda tem essa questão do grupo BUY aqui, porque a gente usou essa função da agregação, o count, e precisaria separar por registro, né, por pessoa ou por CPF, a quantidade de compras que cada um fez. Então, essas questões que envolvem mais de uma tabela, elas precisam de muita atenção da gente na hora de analisar o texto. Beleza? Então, peço para vocês continuarem fazendo essa lista. A prática, no caso, o título está como prática 4, né, sobre joins. Nesse caso aqui, a gente já fez a letra A e a letra B. Tem a base de dados fidelização, que é essa que a gente está trabalhando. E tem a outra base de dados aqui, que é a base venda de ingressos. Eu coloquei todos os exercícios, inclusive aqueles que eram lá para o dia 30, ficaram todos para o dia 14 de maio. Então, está todo exercício para o dia 14 de maio, que é o dia da nossa prova. Então, a gente ganha mais 2 semanas para finalizar os exercícios. Beleza? Eu tô com uma dúvida lá, professor, naqueles Pode falar. exercícios. Não, mas não desse aí, né? Do outro exercício lá. Tô com uma dúvida lá do outro exercício. Eu vi hoje que você mandou uma mensagem, Luiz. Eu vou olhar direitinho e eu te respondo. Beleza. Eu tentei fazer de 3 formas.